Hoje falaremos sobre a Epístola de Paulo aos Colossenses. Autoria do apóstolo Paulo, a procedência é de Roma durante a prisão de Paulo ali. O cenário: alguém viera a Colossos e enviara e dissera a Paulo que estavam ensinando ali uma filosofia perigosa chamada agnosticismo, com tendências judaizantes e valorizando o conhecimento. Diziam estes agnósticos que tinham revelações, unções especiais de Deus e que estavam acima da maioria dos cristãos, né? Afirmavam que Paulo havia ensinado coisas erradas e que eles tinham o verdadeiro ensinamento e conhecimento das coisas do cristianismo. Epáfras havia vindo a Roma para trazer notícias da igreja que estava infiltrada desta heresia, tá? Logo depois, Epáfras foi preso também, tá? Vemos isso em Filemão, capítulo 23. Epáfras estava preso com Paulo. Paulo, então, escreve à igreja e envia a carta por intermédio de Tíquico e Onésimo, conforme Colossenses 4:7, tá? A data da Epístola dos Colossenses, 61 a 62, destinatários à igreja de Colossos, igreja de Cristo em geral, tá? Provavelmente a igreja foi organizada por Epáfras, né? Que é chamado aqui por Paulo um dos vossos, né? E para vós ministro. Então Paulo destaca Epáfras como um dos colossenses, alguém que estava ali pelo menos já desde o início da igreja e que foi orientado por Paulo no seu trabalho ali naquela localidade. O tema é a vida completa em Cristo. O esboço pode ser dado da seguinte forma, tá? A vida completa em Cristo, uma vida mais profunda, de acordo com o capítulo 1, versículo-chave, versículo 23. Uma vida completa mais elevada, capítulo 2, versículos-chaves 6 e 7. A vida completa interior, Colossenses capítulo 3, versículo-chave 3:16. E a vida completa em Cristo no exterior, Colossenses capítulo 4, versículo-chave 4 e 5. Algumas peculiaridades, né, da epístola. Quando Paulo escreveu a epístola, ele ainda não havia visitado a igreja dos Colossenses. Apesar disso, a sua relação com essa igreja é íntima e cordial. Provavelmente porque ela foi uma igreja estabelecida por um dos seus discípulos, e Paulo considerava, num certo sentido, essas igrejas parte do seu ministério, tá? Em nenhuma passagem do Novo Testamento é apresentado Cristo com a sua glória eterna, preexistente, onipotente, exaltado, conforme o texto de Colossenses, capítulo 1, de 15 a 23. Né? Esta carta tem um tom assim filosófico maior do que as outras cartas de Paulo, devido ao tipo de heresia que ele estava combatendo. É uma das epístolas da prisão. Os ensinamentos notáveis, né? Paulo fala sobre os elementos da heresia, né? O ensino é apresentado como filosofia. Provavelmente esses falsos ensinos insistiam na execução da circuncisão, os crentes deveriam se circuncidar, obrigava os crentes à observância de dias especiais, luas novas e sábados, como o judaísmo, né? E exigia algumas observâncias de práticas ascéticas. Não faça isso, não toque naquilo, não manuseie aquilo. Então, era um ensino perigoso, né? Que se arrogava um conhecimento maior, uma unção maior e colocavam-se como mestres da igreja cristã. Então, Paulo escreve para corrigir esses assuntos, né, e desafiar os crentes de Colossos a viver
uma vida completa em Cristo. Depois veremos, então, a epístola de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Tá? O pano de fundo, procedência de Corinto, norte da Grécia, durante a primeira visita de Paulo àquela cidade. O cenário, Tessalônica era uma cidade grande e importante da Macedônia, onde fica hoje a atual Grécia, à margem da principal estrada romana que ali passava. Tá? Havia uma grande colônia de judeus ali em Tessalônica. Paulo havia fundado essa igreja, ficou ali 3 semanas em Tessalônica, disputava com os judeus. No final, alguns judeus se converteram e uma grande multidão de gentios e mulheres e aceitaram Jesus como Salvador. Então começou essa igreja em Tessalônica, né? Pelo fato de Paulo ter tido pouco tempo em seu ministério ali, havia necessidade de confirmar os novos crentes nas verdades ministradas. Então ele escreve a epístola para isso e corrigir algumas distorções que foram ali introduzidas, né? O tema da epístola primeira aos Tessalonicenses é a vinda de Cristo, que deve produzir santidade e esperança. A data é 51 depois de Cristo, tá? O tema, já falamos, né? A vinda de Cristo deve produzir esperança e santidade. O esboço, a vinda de Cristo, uma inspiração para os novos convertidos, capítulo 1. A vinda de Cristo, um estímulo para o servo fiel, capítulo 2. A vinda de Cristo, um incentivo ao amor entre os crentes, capítulo 3. A vinda de Cristo, consolo para os enlutados. E, em último lugar, a vinda de Cristo, um desafio a uma vida santa. Algumas peculiaridades, acredita-se que tenha sido a primeira carta escrita por Paulo. Então, a primeira aos Tessalonicenses teria sido a primeira escrita de Paulo, primeira carta que ele escreveu, e alguns acreditam que tenha sido até o primeiro documento da igreja cristã que foi escrito, até mesmo antes dos evangelhos, né? Então, ensinamentos notáveis, o movimento certo na vida cristã é voltar-se dos ídolos para Deus, e não de Deus para os ídolos. Capítulo 1, versículo 9. Tá? Ele fala que a fama da fé dos Tessalonicenses chegou em lugares distantes. Então, o alcance de uma igreja pode ser surpreendente. As igrejas podem ter até um alcance mundial através da obra missionária que fazem. Né? Paulo fala sobre a necessidade de pureza moral, né? E que é enfatizado aí no capítulo 4, de 1 a 5, né? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenhais da prostituição. Tá? Os Tessalonicenses são ensinados também a ter uma elevada estima para os ministros fiéis do Evangelho, capítulo 5, versículos 2 e 13. Paulo fala no capítulo 4 sobre o arrebatamento da igreja. Ele ensina isso para consolar os crentes que estavam sofrendo por causa da perseguição e até mesmo pelo falecimento dos seus entes queridos. Então, o texto que fala do arrebatamento vai de 4:13 a 18. E ali ele diz que aqueles que morreram em Cristo, eles estão aguardando, né, o arrebatamento. Então, primeiro, eles vão ser ressuscitados e aqueles que morrerem em Cristo, Deus os tornará a trazer consigo. Então, aqueles que morreram com Cristo não estão dormindo, tá? O corpo está dormindo, mas a alma e o espírito estão com Deus. Aqueles que morrerem em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Cristo os tornará a trazer com ele,
né? E nós não precederemos os que dormem, mas os que dormem ressuscitarão primeiro e se encontrarão com o Senhor nos ares. Então, vai haver um reencontro, aqueles que morreram, cuja parte material, que é o corpo, está separada da parte imaterial, que é a alma e o espírito, eles vão se reunir, vão ser refeitos de novo. Salvação é completa, corpo, alma e espírito. E no arrebatamento, os que morreram serão ressuscitados, se encontrarão com sua alma e espírito, estarão com o Senhor. Depois nós, Paulo diz, que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens. Então, isso nos mostra que Paulo tinha essa expectativa, os Tessalonicenses tinham essa expectativa de serem arrebatados, né? Então, esse texto é talvez o texto mais importante dessa epístola, que se destaca, né? Que é o texto do arrebatamento da igreja, tá? Também a palavra-chave, a palavra vinda, aparece em vários textos, 2,19, 3,13, 4,15, 5,23, a palavra é vinda, a vinda de Cristo. A ênfase de Paulo é o consolo e esperança diante da volta do Senhor. Versículo-chave, 1 Tessalonicenses 4,16. Lugar principal, Tessalônica. Personagens principais, Paulo, Silvano, que é Silas, e Timóteo, tá? E aí vamos para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? A carta é de Paulo, procedência de Corinto, no mesmo ano da escrita da primeira carta aos Tessalonicenses. Então, logo depois de ter escrito a primeira carta, não muito tempo depois, ele vai e já escreve a segunda carta, né? Porque regressando Timóteo de levar a primeira carta aos Tessalonicenses, trouxe notícias da situação da igreja, tá? Então, os Tessalonicenses estavam abalados, perturbados, provavelmente por uma carta que eles tinham como se tivesse sido escrita por Paulo, né? E que dizia que as perseguições que eles sofriam é porque era chegado o dia do Senhor. Então, eles achavam que estavam sofrendo, que já era o dia do Senhor, ou o dia do julgamento de Deus, que é o que significa a expressão o dia do Senhor, ou que eles entenderam, né, a, a, a volta de Cristo, o arrebatamento errado, né, e pararam de trabalhar. Alguns entenderam assim, que não precisava mais trabalhar, que Cristo ia voltar. Então, Paulo escreve esclarecendo a sucessão escatológica aos crentes, né? A nossa união com Cristo, que é o arrebatamento, que deve preceder o dia do Senhor. Então, Paulo ensina que primeiro vem Jesus, leva a igreja, depois vem o dia do Senhor, ou o dia do juízo, ou a grande tribulação, né? A data da epístola é 51 da nossa época, depois de Cristo, destinatários à igreja de Tessalônica. O tema principal, o dia do Senhor, ou a espera paciente do dia do Senhor. O esboço, conforto para os atribulados e aflitos. Depois, precedido pela apostasia e iniquidade, a manifestação do anticristo, tá? Peculiaridades. É a menor carta de Paulo escrita a uma igreja. Das epístolas de Paulo, é a última que fala sobre o anticristo. Depois disso, não fala mais sobre o anticristo, tá? Ensinamentos notáveis: a igreja de Cristo deve exercer disciplina pelos que andam desordenadamente, que é, neste caso, pessoas que não queriam trabalhar. E Paulo é muito duro. Ele diz: aquele que não quer trabalhar, não coma, né? E diz que a igreja deve levar a sério a disciplina dessas pessoas que andavam desordenadamente, né? Hoje em dia, andar desordenadamente pode ser outras coisas, pessoas que estão vivendo no pecado, na prostituição, na fornicação, pessoas que estão dando mau testemunho, que estão agindo de maneira reprovável diante da sociedade, tá? Uma das maiores descrições do anticristo está aqui nessa epístola, em 2 Tessalonicenses 2, de 13 a 12, que é chamado de homem do pecado, filho da perdição e iníquo,
né? Curiosamente, não é chamado aqui de anticristo. Ele é chamado assim pelo apóstolo João, tá? Muito bem. No dia do Senhor haverá tribulação para aqueles que hoje atribulam os crentes, tá? A expressão dia do Senhor se refere ao período que Deus julgará Israel e as demais nações. Período de tribulação. Paulo parece ter adotado uma assinatura no final da epístola. Esse é um aspecto interessante. Por haver epístolas que seriam fraudulentas, né? Parece que Paulo ele começa a colocar em suas epístolas uma espécie de sinal, de assinatura, para que os crentes tenham certeza que essa epístola partiu mesmo do apóstolo Paulo, tá? Ah, em 1 Tessalonicenses, Paulo fala sobre arrebatamento. Em 2 Tessalonicenses, ele fala sobre a vinda do Senhor com poder e glória, né? Ele diz que há algo que detém ainda o anticristo, né? E até que seja do meio retirado. Entendemos que esta menção é feita a respeito do Espírito Santo, que será tirado aqui deste mundo, vamos dizer assim, quando houver arrebatamento da igreja. Embora, por outro lado, entendemos também que o Espírito Santo, ele é um membro da Trindade e que ele nunca deixará de estar em lugar algum. Mas hoje ele habita na igreja e a igreja será arrebatada e aparentemente ele será tirado do meio, né? Como diz aí o livro, a epístola. O propósito é consolar os crentes perseguidos, corrigir a doutrina do dia do Senhor e os erros para os acomodados. Então, Paulo tem aí um remédio amargo para a preguiça. Quem não quer trabalhar, também não coma. Palavra-chave é vinda, no versículo-chave, 2 Tessalonicenses 2:2. Lugar principal, Tessalônica, e pessoas principais, Paulo, Silvano, Timóteo e os crentes de Tessalônica. Então, está aqui a sinopse desses 3 últimos livros que estudaremos. Deus vos abençoe.